Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, em tudo, sua família, que uma imensa provisão de graça, de favor, venha sobre você e os seus, as novidades da terra, que o Senhor mande os presentes, as dádivas dele para a sua vida, que você veja o Jeová Jiré aí na sua vida, o Deus provedor, e verá se você crer. Feliz sexta-feira, o final de semana está aí, e que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família. Começando pela mesa. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O Espírito Santo está insistindo para algumas pessoas crescerem aqui, hein? Não dá para mudar o assunto. Olha aqui, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Será que você já brilhou mais do que está brilhando agora? Será que você fez mais do que está fazendo agora? A palavra de Deus nos instrui a terminar bem. E que devemos fazer mais agora do que no início. Aliás, nós encontramos o Senhor elogiando uma das igrejas em Apocalipse, de que ela estava fazendo mais naquele momento do que no início. Isso significa que o Senhor, se ele elogiou, é porque isso tem valor. Tem muito valor. Eu tenho a favor de você. Você está fazendo mais agora do que no início. Será que o Senhor pode falar o mesmo de nós? Estamos fazendo mais agora do que no início? Também ele repreendeu a igreja de Éfeso, por quê? Porque ela tinha parado de fazer o que ela fazia no início. Olha só, ele elogiou o anjo de Tiatira porque estava fazendo mais naquele momento do que antes e corrigiu a igreja de Éfeso porque estava fazendo menos, porque ele tinha abandonado as primeiras obras. Eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor, que você parou de fazer as primeiras obras. Volte ao princípio, volta a fazer o que você fazia. Então, nós vamos parar e analisar a nossa vida. Chega de oferecer a Deus sacrifícios que não custem nada. Algumas pessoas, elas não conseguem buscar a Deus quando elas estão nas montanhas. Elas transformaram Deus no Deus dos vales, porque elas precisam estar no vale para poder buscar Deus. Ou seja, eu só busco a Deus quando eu tenho um problema. Aí eu faço tudo que eu tenho que fazer. Nada é difícil. Nada é difícil. Nada é difícil para algumas pessoas quando elas estão no vale. Mas deixa ir para a montanha para ver o quanto muda. O discurso muda. Tudo muda. Agora elas veem problemas onde nunca aquilo foi um problema na vida delas, agora é problema. Gente, nós já ouvimos pessoas que quando chegaram aqui, no desespero, algumas chegaram a participar de 3 cultos no único dia. Elas não queriam sair da igreja. Quando elas foram restauradas,
de repente começam a perder culto de domingo e chegaram, porque aí só vai escalando. Agora elas são capazes de não estar num culto de Santa Ceia porque elas tiveram um compromisso. Agora o culto é longo. Agora, ontem eu ainda falei sobre isso. Seria bom se você não ouviu os 2 últimos programas, seria bom você ouvir. Porque algumas pessoas, elas estão numa linha perigosa. Elas estão dizendo para Deus e com argumentos que para elas são convincentes. Mas não são para Deus, não. Não são, não. Entendeu? Que, não precisa disso. É o discurso do mundo. Você não vê que o mundo, a vida do mundo é dizer, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro. Agora, eles podem fazer o que eles querem, dando a carne deles. Precisa. Eles precisam. Olha para o mundo. Eles podem tudo. Agora, quando se fala de Deus, tudo é muito. Ir muito na igreja. Dizimar, um absurdo. Estar diariamente, constantemente na casa do Senhor, é um absurdo. Extravasar, dar glória a Deus, é um exagero. É um exagero. A palavra passou de meia hora. O quê? A pregação dura mais do que meia hora? Dura. Aqui no nosso ministério dura. Eu posso pregar horas. Horas. Porque eu amo a palavra. Aliás, sede meus imitadores como eu sou de Deus, não é? Não foi isso que Paulo mandou? Pois é, Paulo pregava tanto. Lembra da história do Eutico? Que foi sentar na janela? Isso que dá sentar na janela da vida. Aí vai se distrair, aí caiu e morreu. Por quê? Porque ele foi sentar no lugar errado, se distraiu, cochilou, caiu e morreu. Porque a Bíblia fala que Paulo pregou por horas. Por horas Paulo pregou. E o povo estava lá. E quando Jesus, no relento, no deserto, o povo ficou 3 dias com ele lá, sem comida. 3 dias e o povo não arredou o pé. E foi quando ele operou, multiplicou, fez a segunda multiplicação de pães e peixes. Então, quando uma pessoa quer, ela se desdobra para Deus. Mas a questão é que para Deus é sempre a mesma história. É muito. É muito. Para Deus é muito. Isso cansa, sabia? Isso cansa. Porque mostra o caráter de muitas pessoas. Elas não querem Deus, elas querem a bênção, não o abençoador. Elas não querem um relacionamento com Deus. Leia os Salmos e você vai encontrar um adorador. O único lugar que o Senhor tem saudade é da tenda caída de Davi, porque havia adoração simples, verdadeira, 24 horas por dia. Ninguém parava de adorar. Davi adorava com a força da vida dele. Davi dançava na presença do Senhor. Davi é um exemplo de um adorador. E quem o Senhor está procurando? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito, em verdade, que se entregam, sabe, que estão dispostos a tudo por Deus, que vivem de acordo com aquilo que já alcançaram, quer dizer, obedecem aquilo que já sabem, estão crescendo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha
cada vez mais. Você está brilhando mais agora? Você tem mais fome por Deus? Porque a fome, ela muda, ela não acaba. Se você não tem mais fome por Deus, é porque você tem fome por outras coisas. Brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Quer dizer, eu não paro de crescer. Estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem o que tropeçam, onde tropeçam. Nem sequer sabem em que tropeçam. Cuidado para você não ser um cego que vai ser guiado por outro cego. Cuidado para não ser guiado por um cego. Cuidado para não parar aí para ouvir gente que não caminha com a Bíblia na mão. Entendeu? Cuidado para não falar igual ímpio, tá? Porque o ímpio é que fala assim, que não precisa disso, não precisa disso tudo, eu acho, porque eu não acho que Deus queira isso. Porque quem não conhece a Deus, cria um Deus parecido com ele. E aí é daí que saem essas expressões, eu acho, eu não acho, eu penso que Deus não pensa assim, que Deus não quer isso, que Deus não se importa com isso. Claro, você não conhece a Deus, não lê a Bíblia. Quem não conhece a Deus vai falar, vai criar um Deus parecido com ele. E vai falar de um Deus que é parecido com ele, que pensa como ele, mas Deus não pensa como eu. Nem como você. Nós estamos aqui para pegar a mente de Cristo, para pensarmos como Cristo, imitarmos a Cristo. Todos os dias, o Senhor estava lá ensinando no templo. Daí você vai para Atos, eles estavam todos os dias unânimes, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Eles se reuniam para adorar o Senhor. Entendeu? Não era demais. Eles entregavam tudo que eles tinham. Colocavam aos pés dos apóstolos. Quando você lê Hebreus 11, gente, esse texto muitas vezes me fez chorar. Quando o Senhor vai falando das pessoas que sacrificaram a vida para servir o Senhor. E aí vem aquela frase, e o mundo não era digno deles. Onde estão essas pessoas que não oferecem a Deus aquilo que não custa nada? Hoje, o que você encontra são pessoas que são tão comedidas para as coisas de Deus. Elas querem se parecer mais com o mundo, mais com os ímpios, do que com Deus. Elas são guiadas por cegos, elas são guiadas por ímpios. Elas tietam ímpios. Elas estão sendo influenciadas por gente que não caminha com a Bíblia na mão. Então, um ímpio, ele extravasa, sabe? Quando ele dá tudo à carne dele. Ele extravasa. Tem pessoas assim que elas dançam, elas saltam por causa do time delas. Elas fazem assim aquele movimento. Quando é para agradar a carne, não tem limite, não tem distância, não tem falta de dinheiro, não tem excessos. Mas quando é para Deus, é muito, é demais. Acho que Deus não quer isso, acho que não precisa disso tudo. É só para Deus que as pessoas, sabe, tem sempre uma opinião. Quando é para Deus, vem sempre um com a sua opinião. Não precisa disso tudo. É muito. E direto a gente ouve isso aqui dentro do ministério. Olha que coisa. Você sabia que o que mais tentam me atacar é que eu prego muito? Olha que maravilha. Você já parou para pensar? Que boa perseguição, que boa crítica.
Ah, por que eu não estou indo? Por que você não está indo? Ai, o culto é muito longo. Escuta, você quebrou o propósito. Ai, estou acompanhando de casa, porque, sabe, o jejum termina tarde, e aí eu chego tarde em casa. Escuta, mas não são só 52 dias, um jejum na semana, na sexta-feira não dá para fazer um sacrifício. Aí tudo bem, você dormiu menos, porque talvez você teve que trabalhar, mas aí você luta para dormir mais cedo, no sábado, para dar uma descansada. Não vai durar para sempre. Lembra de Daniel, que ficou a legumes e água por 3 anos? Não ia durar para sempre, mas por 3 anos. Ele só bebeu água e comeu legumes porque ele não queria se contaminar. E vai ler o que aconteceu com ele. 10 vezes mais sábio com os 3 jovens. Ocupou só lugares de honra. Algumas pessoas dão o resto para Deus, dão o que dá. Para Deus não querem sacrificar. Quantas vezes você na sexta-feira foi dormir tarde porque foi pro cinema, foi assistir filmes, foi para festas, foi para baladas, foi para bailes? Tem senhorinhas que falam, eu não perdi um baile. Sexta-feira eu tava no baile. Eu chegava às 5 da manhã na minha casa. E nunca foi um problema. Hoje o povo não quer fazer vigília. Quantas igrejas que você conhece que tem 25 horas a igreja aberta, orando, clamando, buscando? Quantas que você conhece? Que luta dessa maneira, clamando pelas pessoas, clamando por você. Quantas? Não. O problema não está em mim nem no Ministério Mudança de Vida. Se esse é o meu problema, nossa, que bom problema. Ah, é por isso? Que maravilha. Eu prego muito? Meu Deus, então é esse o problema? É esse o problema? É que eu prego muito? Muito obrigada. Eu estou sendo elogiada e abençoada. Entendeu? Eu não prego o evangelho por dinheiro, por fama. Aliás, quem está aqui deveria saber disso, né? Eu não prego. Eu não vim para o ministério senão por um propósito real. Por um propósito real. Começando pelo meu marido. Se eu tivesse ouvido, eu não teria resistido. Porque muitas vezes em situações, ele foi o primeiro a dizer para mim, você não precisa disso. Você não precisa disso. Não tem que passar por isso. E quantas vezes eu disse, eu preciso. Eu tenho um chamado, eu não posso negá-lo. Eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo, porque é o que Deus espera de mim. Então, escuta, eu conheço a palavra. Quando eu prego a palavra, eu prego por um impulso do Espírito, para que possa mover pessoas, porque vou te dizer uma coisa, nada na face da terra tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, senão a palavra de Deus. Se você não ama a palavra, se você não busca a palavra, por isso que eu digo, leia a palavra, esteja no programa de leitura da Bíblia. Em um ano, 3 capítulos diários de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo. Você lê a Bíblia em um ano. Leia 5 salmos por dia. E você vai ter lido todos eles durante um mês, você lê tudo. O Senhor, qual foi o conselho que ele deu para Josué? Só para que ele se envolvesse com a palavra, medita na palavra e fale a palavra.
Ele não deu nenhuma direção para a guerra, estratégia militar, isso aqui. Não, porque aquilo era uma batalha espiritual. E ele ia precisar do quê? Da palavra. Para que ele pudesse fazer o quê? Obedecê-la, cumpri-la fielmente. E então ele prosperaria. Por que algumas pessoas não têm prosperado? Porque não têm seguido as orientações que Deus, não foi a Cleo, deu para Josué. Josué lia a palavra para o povo, e o povo estava onde? No relento, lia a palavra. Estava ali sempre trazendo a palavra. Porque a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra. É ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Todas as pessoas dentro da igreja que têm prosperado altamente são pessoas que valorizam a palavra de Deus, que honram a Deus, que não medem esforços para estarem na igreja, que elas não vão pela carne, porque às vezes a carne não quer. A carne não quer. Ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer cultuar, ela não quer estar na igreja assiduamente. A carne não quer, mas a carne tem que morrer. E o Espírito tem que guiar a sua vida. Não seja guiado pela carne. Paulo falou de duas mentalidades, a da carne e do Espírito. E a da carne leva para a morte, mas a do Espírito para a vida. Seja guiado pela mentalidade do Espírito e não da carne. Tenha a mente de Cristo. Não seja um cego e não seja influenciado por cegos. Cuidado para você não se encontrar naquele lugar que Jesus falou. Um cego guiando outro cego. Cuidado para não se convencer de mentiras. Cuidado para não falar conforme a sua carne está falando. Cuidado. Cuidado para não viver uma vida pequena, porque você não está disposto a viver para Deus. O tempo que nós vivemos aqui é muito curto e alguns não estão vivendo para Deus. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Sacrifique pela fé, sacrifica por Jesus, viva uma vida que o glorifica, entrega tudo. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Você quer vida? Você quer saúde? Se encha da palavra, ame a palavra, persiga a palavra, larga tudo, que você solta tudo que for necessário. Mas se agarre à palavra, se vista dela, corra para a casa do Senhor, ame a casa do Senhor. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas uma coisa importa, e a Maria escolheu a boa parte. Ei, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Pelo dinheiro as pessoas se matam, roubam, enganam, sacrificam, se adoentam, mas para Deus tudo é demais. As mesmas pessoas que acham difícil estar continuamente na igreja, que é muita palavra, que o culto é longo. Vai olhar, veja os sacrifícios que elas fazem pelo dinheiro. Elas vão trabalhar, estejam cansadas ou não. Se elas precisarem ficar até mais tarde por causa do dinheiro, elas ficam. Ou seja, elas já deixaram claro quais são suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Dá para ver pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Acima de tudo, guarde o seu coração, viu? E você só tem um jeito de guardá-lo. Através da palavra, inclusive fazendo isso, guardando aqui, ó, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração.
Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ei, quando o povo não quis mais Samuel, queria um rei, o Senhor disse: Samuel, não fica chateado. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Quando o Saulo estava perseguindo a igreja, sabe o que ele ouviu? Porque você me persegue. Quando você rejeita, você pode achar que está rejeitando o meu trabalho, rejeitando a minha palavra, rejeitando o Ministério Mudança de Vida. Não, você não está me rejeitando. Você não pode me rejeitar. Você está rejeitando o próprio Deus. Eu não tenho o poder de fazer diferença na sua vida. Se você nunca mais quiser assistir, está aqui. Isso é uma escolha sua. Não vai mudar nem sua vida e nem a minha. As suas escolhas não mudam a minha vida, nem as minhas vão mudar a sua vida. Afeta a sua vida. Olha para dentro do seu coração. Porque eu não sou seu problema, nem o Ministério Mudança de Vida. Talvez você não está vendo que o que você está rejeitando é algo muito mais profundo. Que está incomodando você é algo muito mais profundo. É que você não quer se responsabilizar com Deus, então tem que arrumar desculpas. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando uma pessoa não quer assumir Deus de verdade, ela vai arrumar inúmeras desculpas, entendeu? Quando ela não quer firmar na igreja, ela arruma uma desculpa, é o obreiro, é a pregação que demorou, é a bispa fala muito alto. Ei, seja sincero, tenha honestidade intelectual e fala a verdade. Tenha autorresponsabilidade. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não é palavra minha, é de Deus. Estamos num grande projeto. Como disse Neemias, estou num grande projeto e não posso parar. Estamos num grande projeto e nada vai nos fazer parar. Levante-se e venha. Busque a Deus com força, clame aos céus e você vai viver a glória de Deus como nunca, porque nós vamos terminar este ano como o melhor da nossa vida até então. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha colocado luz no entendimento dela e dado consciência de verdade para ela. E levado ela a um alinhamento com o Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e peço sabedoria, discernimento e visão para o teu povo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que o entendimento profundo tenha inundado os corações e que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente ao que está ouvindo aqui. Que um grande temor repouse os corações. Que sejamos todos vestidos de temor. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos de nós mesmos. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais pela sua bondade e fidelidade. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje o 5º jejum. Graças a Deus, abrimos às 15, damos início ao encerramento às 19h30, amanhã também os clamores às 7 ao meio-dia, domingo uma bênção especial para todos os papais, conta com a gente, é um prazer servir, se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.